Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa terceira aula sobre custeio padrão. Então, na nossa primeira aula, a gente aprendeu sobre os conceitos iniciais, sobre o que se refere e a utilidade do custeio padrão para a finalidade de controle dentro de uma organização. Na segunda aula, nós aprendemos um modelo de controle, que é a análise da variação da matéria-prima. E agora, na nossa terceira aula, nós vamos aprender como fazer o controle em relação à mão de obra direta. Vamos lá? Bem, então na nossa terceira aula, ou digamos segunda parte da análise do custeio padrão, a nossa finalidade é verificar que tipo de divergência que é encontrada quando nós temos uma mão de obra maior ou menor que a estimada. Então, nós já vimos que alguns conceitos são principais na ideia de custo padrão. O primeiro deles é em relação ao custo padrão ideal, aquele de laboratório que a gente quase não usa, né? Ou que a meta é a longo prazo. O segundo, que é o custo padrão corrente, aquele um pouco cientificado, no entanto que já se adapta melhor à realidade. E a terceira parte dele, que é o custeio estimado, ou custo padrão estimado. É aquele em que a gente utiliza de dados passados para poder estimar os custos padrões futuro. É a base dele que a gente emprega para fazer uma análise de custo padrão. E é importante a gente saber também que custo padrão é uma técnica, ela não é um formato de custeio. Então, a gente usa o custo padrão a partir, por exemplo, do custeio por absorção, onde a gente consegue identificar os itens que são elementos de custos, por exemplo, mão de obra, matéria-prima ou material direto e custo indireto de fabricação. E a gente consegue comparar em que proporção ou qual fator foi mais determinante para ter ocorrido a variação. E a gente tem que lembrar o seguinte: a variação ela pode acontecer de forma desfavorável, ou seja, quando o custo real ele é maior que o custo estimado, ou favorável, onde o custo real é menor que o custo estimado. O que vai nos dizer isso é a análise do custeio padrão. Bem, relembrando o que a gente já viu. Então, o custeio padrão pode ser aplicado e deve ser aplicado nos 3 itens que são elementos de custos. Quais são eles? Com base no custeio por absorção, são material direto ou matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. O que nós vamos ver no nosso encontro de hoje é a variação em relação à mão de obra. Ficou lá na aula passada para vocês calcularem as variações em relação à matéria-prima Y e à embalagem, lembra? E para a nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar sobre as variações decorrentes das alterações ou divergências entre nossa mão de obra real e a nossa mão de obra estimada. E para isso a gente vai continuar com o mesmo exemplo da aula anterior. Então, primeira coisa que a gente diagnostica em qualquer tipo de análise de custo padrão é qual o nosso custo real e qual era o nosso custo padrão, ou nosso custo estimado, aquele que a empresa desejava no início do período, ou ela meio que orçou em algum momento para se chegar à meta. Lembrando que o custo padrão, enquanto ferramenta de controle, pode também ser utilizado como um formato de estímulo para potenciais metas que existam ao longo do período. Suponhamos que a gente tem o mesmo exemplo da nossa aula passada, na qual a gente tinha um custo padrão de R$340 e um custo real de 385, e nós identificamos que a diferença entre o padrão e o estimado, o padrão e o real era de R$45. E nós ainda verificamos que dessas variações, elas foram decorrentes ou derivadas, primeiro da matéria-prima, X, Y e embalagem, e agora também da nossa mão de obra. A variação em relação à mão de obra é de R$10, como vocês conseguem ver aí no quadrinho de vocês. E nós teremos ainda uma próxima aula em que nós iremos analisar as variações em relação aos custos indiretos de fabricação. Em relação à nossa mão de obra, o que a gente tinha? Bom, a nossa mão de obra, a partir de um custo estimado, era de que, para cada produto ou
cada elemento de aplicação de mão de obra teria um custo de R$ 95,00 sobre um determinado produto. No entanto, o que aconteceu no final do período foi que a gente apurou todos os custos e dentro do custo real, nós identificamos que o custo de mão de obra para aquela produção foi de R$ 105,00. Ou seja, a gente tem uma variação que já a gente consegue perceber que é de R$ 10,00 desfavorável. E aí a gente sempre se pergunta, da onde veio essa variação? O que aconteceu? Bem, por que aconteceu tudo isso? A gente já sabe que na nossa matéria-prima o grande problema foi maior consumo. Agora o que a gente precisa saber é o que na mão de obra provocou esse aumento de R$ 10,00 de custo por unidade produzida. Embora pareça muito pouco R$ 10,00, se a gente trabalha com um grande parque produtivo, isso pode ser muito representativo no final de um período. Vamos analisar a mão de obra então? Bem, segmentei a mão de obra em 2 departamentos. É muito comum que qualquer fábrica não tenha só 2, mas tenham vários. Para fins didáticos, eu separei em departamento A e B. E separei também em custo padrão e custo real. O nosso custo padrão do departamento A era de que, para esse determinado produto, a gente gastaria 40 horas produzindo e a gente pagaria R$ 1,20 a hora. Ou seja, o custo total do departamento A para a produção desse elemento era de R$ 48,00. E no departamento B, esse produto também ficaria durante 20 horas a um custo de R$ 2,35. Isso desencadeia um custo de mão de obra de mais R$ 47,00. No final das contas, o que era estimado para mim? Que para a produção desse produto, quando ele passasse pela mão de obra, ele teria um custo atribuído de R$ 95,00. Mas, o que aconteceu no final das contas? Percebam que o departamento A consumiu 46 horas a R$ 1,25 a hora. Isso me dá um custo do departamento A sobre esse produto de R$ 57,50. E no departamento B, esse produto que antes passaria, conforme o estimado, 19 horas, agora passou por que era para passar por 20 horas, agora só passou por 19. E é um custo de antes R$ 2,35, mas agora R$ 2,50. Então, vou fazer com vocês o departamento A, e aí vai ficar como tarefa de casa para vocês voltarem nesse exemplo e a gente fazer a mesma análise para o departamento B. Isso tudo, essas variações, fazem parte da análise do custeio padrão como ferramenta de controle, para a gente descobrir onde é que está o nosso gargalo de produção, onde é que está o problema da nossa mão de obra. Bem, a variação do departamento A, então, foi de R$ 9,50 desfavorável, ou seja, o que era um custo estimado quando esse produto passasse pelo departamento A de R$ 48,00, ele passou pelo departamento A e o departamento A agregou a ele R$ 57,50. Isso nos dá R$ 9,50 a mais. No departamento B, por outro lado, a gente esperava que tivesse mais tempo, ou seja, 20 horas. No entanto, esse produto ficou um pouquinho menos tempo lá, somente 19. No entanto, o custo maior de hora, MOD, desencadeou ainda um pouquinho de custo a maior, ou acabou inflando um pouquinho o nosso custo também em 50 centavos. Bom, então 9,50 dos custos de mão de obra são decorrentes à variação no departamento A e 50 centavos de variação no departamento B. Bom, dado essa grande variação no departamento A, agora o que a gente vai analisar é o departamento A. Bom, olhando de forma bem básica, aí vocês podem acompanhar aqui, dos R$10 que houve de variação da mão de obra, o departamento A foi responsável pela variação de R$ 9,50. O departamento B foi responsável pela variação desfavorável de 50 centavos. E aí o que eu pergunto para vocês, no departamento A, qual foi o problema no final das contas? Foi ter ficado mais tempo trabalhando nessa peça ou não? Foi, na verdade, o custo da hora muito mais alto. A gente vai descobrir, então, por essa análise do custeio padrão, o que pesou mais. E se pesou mais, em que proporção essa variação aconteceu. Vamos fazer isso, então, em um caso um pouco mais prático? Ou vamos aplicar as nossas fórmulas que podem nos ajudar?
Bom, então para a gente analisar as variações de mão de obra, a gente muda um pouquinho a terminologia, mas a ideia é a mesma. Então a gente tinha lá na matéria-prima as variações que a gente chamava de quantidade, de preço e mista. Agora a ideia é a mesma, a gente só muda os nomes. Então o que antes era quantidade, agora a gente chama de eficiência. Então, quanto mais tempo aquela peça demora lá na mão de obra, menos eficiente a mão de obra é. Isso quer dizer que a quantidade de tempo que fica no departamento é chamada de eficiência produtiva. Bom, e o que a gente antes chamava de preço, agora a gente chama de taxa. Na verdade, a gente chama de taxa de mão de obra. Então, quanto mais cara é a nossa taxa MOD, claro que mais cara provavelmente será a nossa variação. E o mesmo acontece se for o inverso. Se a nossa taxa for menor, nós teremos uma variação favorável. E a nossa variação mista é, na verdade, um misto entre variação de taxa e variação de eficiência. A variação de eficiência ela é dada pelo quê, gente? Na verdade, pelo tempo real que aquele produto ficou no departamento, menos o tempo estimado. Então, eficiência real menos eficiência estimada, multiplicado pela taxa padrão. Essa taxa padrão é custo de 1 hora, não pode esquecer disso. A mesma coisa funciona quando a gente estava falando lá na matéria-prima, lembra? Variação de taxa. A taxa real, ou seja, o preço real da hora menos o preço padrão da hora ou taxa padrão multiplicado pela eficiência padrão. O que é essa eficiência padrão? O tempo que fica normalmente esse produto no departamento. E a mista é a variação dos dois. Então, a eficiência real menos a eficiência estimada ou padrão multiplicado pela taxa real menos a nossa taxa padrão. Vamos fazer a nossa primeira análise. Por quê? A análise do departamento A, nesse caso, para nós agora é a mais representativa e eu quero fazer com vocês para a gente encontrar onde é que está o nosso gargalo produtivo. Portanto, a primeira pergunta que eu faço nesse momento é: pessoal, se caso o único problema diagnosticado fosse a variação de eficiência, o quanto isso afetaria o nosso custo? Ou seja, se esse produto, na verdade, em vez de ter ficado às 46 horas, tivesse ficado, ou melhor, em vez de ter ficado 40 horas, tivesse ficado 46 horas e nada mais fosse afetado, o quanto isso iria impactar no custo da MOD? Então, a fórmula é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí. 46 horas de eficiência real, tempo que esse produto ficou de fato no departamento A, menos as 40 horas que era o tempo então estimado, multiplicado pela taxa padrão. Lembrando, o nosso tempo padrão ou custo padrão no sentido de preço da nossa hora no departamento A era de 1,20. Então eu mantenho esse preço constante e só faço uma análise da variação de eficiência. E o que nos vai mostrar quando a gente aplica essa fórmula que vocês estão vendo aqui? Se e somente se essa peça ficasse 6 horas a mais, o nosso custo somente aumentaria em 7,20 e não em 9,50. Isso nos mostra que é muito possível que existam outras variações. A gente já conseguiu ver isso lá nos slides anteriores. Então, caso o nosso custo real só fosse afetado por uma ineficiência produtiva, nós teríamos, em vez de os nossos R$48, nós teríamos um custo agregado de R$7,20. Então, nosso custo ficaria em R$55,50. Bom, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, a gente sabe que o nosso custo foi um pouquinho maior. Então, das variações que foram de 9,50, 7,20 é somente em relação a esse produto ficar 6 horas a mais no departamento A. Ou seja, pela demora em aplicar todo esse produto, em deixar ele pronto. Lembrando, essa análise é somente no departamento A. Então,
o efeito da ineficiência foi de R$ 7,20 a mais no custo. E pergunto para vocês, o restante foi toda a variação em relação à taxa ou a preço? Vamos verificar. Então, uma análise da variação da taxa, ela nos mostra que eu tinha antes uma taxa de custo de hora, que era o meu custo padrão ou custo estimado, e eu, na verdade, encontrei, ou o meu mercado me ofereceu uma taxa diferente. Eu não consegui uma mão de obra ao mesmo custo. Então, se antes a minha taxa era de 1,20, agora é de 1,25. Essa variação de 5 centavos por hora, aplicado em 40 horas, que era o meu tempo de eficiência padrão, afetou, na verdade, em R$ 2,00 cada peça. E vejam só, se antes as nossas 6 horas a mais afetaram em 7,20, agora a gente teve mais um problema, ou mais um fator agravante, que é ter encontrado uma mão de obra um pouco mais cara que o previsto, ou o custo da hora mod mais cara. Horas. Então, agora nós temos que esse efeito de 5 centavos por hora agravou, inflou, aumentou o nosso custo, então, real em mais R$ 2,00. Descobrimos, então, que antes a gente tinha 9,50 de variação, 7,20 é decorrente a uma variação entre uma ineficiência produtiva e mais R$ 2,00 é decorrente dos 5 centavos, olha só 5 centavos, afetou então em mais R$ 2,00, onerando o nosso custo do departamento A. Mas aí, se a gente faz um cálculo, a gente chega no valor que não bate, não é mesmo? Poxa, Fran, olha só, você tem uma variação de eficiência de 7,20 desfavorável, ou seja, aumentou o meu custo em 7,20. Você me mostrou que a variação de taxa é de mais R$ 2,00 e eu tenho uma variação de 9,20. Mas a minha variação não era de 9,50? Lembra que a gente tem mais uma variação? Então, graficamente, o nosso custo padrão era de R$ 48,00. Percebam aí no desenho que vocês conseguem ver. E, no final das contas, o nosso custo real do departamento A é de R$ 57,20. O aumento de 5 centavos no nosso custo da hora mod no departamento A representa essa área em laranja que vocês conseguem ver aí no gráfico de vocês. Essa variação a gente chama de variação de taxa. Foi o quanto aqueles R$ 2,00 pode afetar, aumentando, onerando, inflando ou simplesmente tornando desfavorável a nossa variação de taxa em relação à mão de obra. O mesmo vai acontecer em relação à eficiência. Percebam que a gente teve uma mão de obra muito mais demorada. E essa demora em 6 horas a mais por peça inflou o nosso custo em mais 7,20. E vocês conseguem ver a partir do gráfico na região marrom. E ainda ficou a variação que a gente chama de mista. É a variação branquinha, que vocês podem ver esse quadro bem no cantinho direito. É essa variação que nos importa nesse momento. Ela em que vai justamente mesclar os problemas decorrentes da variação da taxa com os problemas decorrentes da variação de eficiência. Então, vamos calcular a nossa última variação para ver se vai dar certo? Bom, então, as variações em relação à eficiência são, nesse caso, multiplicadas pelas variações de taxa. Pego a minha eficiência real, reduzo da minha eficiência padrão, ou tempo real, tempo padrão, e a mesma coisa com a taxa. Taxa real, taxa padrão. Olha só, então a minha eficiência que hoje é de 46 horas, era para ser 40, uma oscilação de 6 horas, multiplicadas pela minha variação de taxa, que então era para ser de 1,25, mas foi de 1,20, provocando uma variação de 5 centavos. Isso me dá uma variação mista de 30 centavos, que era justamente o que a gente estava encontrando. Então, olha só como é que ficou segmentado todo nossa análise do departamento A. O meu departamento A teve um problema, né, ou um custo a maior de 9,50 desfavorável. Isso onerou o meu produto, o custo dele, consequentemente,
pode ter prejudicado de forma bem representativa o meu resultado da empresa. Então, a minha variação de eficiência, que é em relação a 6 horas a mais sobre uma taxa padrão, mostrou um efeito desfavorável em 7,20 no meu custo. A minha variação de taxa, que é o preço da hora, tá? Que é de 5 centavos por hora, multiplicados pelo tempo padrão ou eficiência padrão, que eu estava falando para vocês lá, provocou um aumento de mais R$2 no custo desse departamento. E a minha última variação, que é a variação mista, que é a mescla entre as duas variações, ajustou, né, a minha variação de custo em mais 30 centavos. Lembrando, essa variação é só a variação do departamento A. Os demais 50 centavos que foi de aumento na mão de obra se refere ao departamento B, que vocês podem continuar essa análise logo em seguida depois desse vídeo. Isso vai acontecer, gente, em quantos departamentos a gente existir. Claro que para nosso encontro de hoje, o nosso foco foi no departamento que apresentou a variação mais significativa. E o que a gente pôde perceber é que o grande problema foi a ineficiência de produção. E a gente normalmente se pergunta nesse caso, aonde está esse problema? O que aconteceu? O que levou? Pessoal desqualificado? Pessoal que foi substituído e não foi preparado? Período de férias? Falta de estímulo? Vários podem ser os motivos que levam a essa ineficiência produtiva. E o custeio padrão, ele justamente vai nos ajudar a analisar onde está o problema e, a partir do problema diagnosticado, mitigar potenciais ou maiores deficiências na produção. No caso desse departamento, a gente já sabe identificar o que provocou. Foi somente uma falha na minha estimativa, que eu achei que ia demorar menos? Ou não? Podem ter outros fatores. A contabilidade, junto com a engenharia de produção, é capaz de diagnosticar isso. E é por isso que a gente fala que o custeio padrão serve para controlar e amenizar potenciais problemas, como o que aconteceu agora na nossa análise do departamento A. O que a gente faz nesse momento? Volta lá no parque produtivo e verifica onde está essa ineficiência. Foi por um grupo de pessoas ou foi porque o total das pessoas ou algumas pessoas estavam ineficientes? O pessoal estava inadequado para essa tarefa? Teve algum rodízio de pessoal? Alguém estava de férias? O pessoal talvez está um pouco insatisfeito e passou a não trabalhar tanto quanto o esperado? Ou, se a gente está falando ainda nesse caso sobre a variação desfavorável na taxa, por que então cada hora foi aumentada em 5 centavos? Estimei errado a minha mão de obra? Se eu estimei, eu preciso ajustar? Bom, se você for ajustar, não há problema nenhum, mas o custeio padrão deve ser avaliado frequentemente através dessas variações, até mesmo para ver até que ponto você tem que ajustar o seu custo estimado. São inúmeras as respostas que a gente pode dar para esse problema e a gente tem que encontrar o equilíbrio entre elas. Bom, pessoal, a gente encerra nosso encontro agora. Vai ficar como tarefa de casa fazer a análise do departamento B e identificar quais foram as variações favoráveis ou desfavoráveis. A gente se encontra na nossa próxima aula e tenham bons estudos!